desde que eu nasci, na verdade, eu fui uma pessoa extremamente doente, eu sempre fui doente. Então, o meu sistema imune, ele nunca foi bom, desde a minha infância. Então, era aquela criança que estava sempre com gripe, sempre com cólicas, intestino preso, era uma criança que estava sempre com sinusite, rinite, gripinha, dor de garganta. Vira e mexe, eu lembro, minha mãe ficava me levando aos médicos, né? Eu não saía dos médicos, eu estava sempre doente. Eu chegava a pegar talvez as 5 gripes no ano, né? Fora as infecções urinárias, fora as infecções de ouvido, de garganta, né? Enfim. Então, sempre eu tive um histórico de doença. E depois de alguns anos, eu fui piorando esse histórico e cada vez, dependendo da faixa etária, então na infância eu tinha isso, na adolescência eu tinha cândida de repetição, eu tinha inflamação urinária com Escherichia coli, por exemplo, estava sempre com inflamação de repetição, eu tinha pólipos no útero, eu tinha uma menstruação horrorosa, um fluxo imenso, muita cólica, cólica de monte, de monte, de monte, de monte. Então, eu tive muitos sintomas. E na minha fase adulta, eu comecei a ter problemas de depressão. Então, eu lembro como se fosse hoje, eu tive um processo de depressão, onde eu comecei, fui no psiquiatra, e ela me deu um remédio, assim, de última geração, blá, 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 né? Achando que eu estava fazendo a melhor coisa do mundo, tentando me curar, sempre procurei a cura, né? E nunca achei, eu só ficava cada vez mais doente, só mudava a doença, né? E muitas vezes elas se somavam, na verdade, né, cara? Ficava aquela anterior e eu tinha uma nova. E aí, quando eu tomei meu antidepressivo, né, eu já tinha mais de 30 anos, eu tive uma grande diarreia, eu lembro como se fosse hoje, né? Eu tive uma cólica absurda intestinal. E depois de 3 dias que eu estava tomando esse remédio, eu iniciei um sangramento. E esse sangramento, ele não parava. Eu aí, na época, eu achava, eu estava tão fora de, não sabia nada, eu achava que era uma hemorroida, né? E aí fui emagrecendo, emagrecendo, perdi peso. Falei, poxa, o que está acontecendo, né? Foi aí que eu entendi que eu estava com a retocolite ulcerativa. E fui ao médico e ela me disse que era uma retocolite. Aí meu mundo caiu, né? Quem tem a retocolite sabe quão difícil é esse processo. Bom, depois disso eu comecei a ir atrás da minha cura. Ai, eu já não parei mais. Aí eu falei, não é possível, eu não vou ficar com essa colite, né? Eu não vou ficar com uma doença autoimune me consumindo. Porque a doença autoimune, ela traz muitas limitações. A doença autoimune, seja qual for, no caso a retocolite ulcerativa que eu estou falando aqui, que é algo que eu passei, ela definitivamente nunca vem sozinha. Na verdade, ela é uma gota d'água. Então, ela aparece só depois de muitos problemas anteriores de saúde que você tinha. Eu tenho certeza que você está se identificando com isso, né? Me escutando aqui. Então, a gente tem vários e vários e vários problemas de saúde que vão culminar na retocolite ulcerativa. E ela é uma doença, como todas, mas ela em especial é muito inflamatória. Então, você tem um sistema imune altamente ativo, atacando o seu organismo, e isso faz com que você gere citocinas inflamatórias. E essas citocinas inflamatórias vão causar aí, né, um processo de destruição das funções celulares. Então, você vai começar a ter outros problemas de saúde, porque as células, quando elas não funcionam, né, elas não têm ação. Se elas não têm ação, elas começam a ter, então, uma resposta inadequada de função. Então, elas vão a fazer mais a função. Então, no meu caso, eu comecei a ter várias coisas, mas uma delas que culminou foi a depressão. Então, o que o neurotransmissor faz? O neurotransmissor, ele faz a produção de vários neurotransmissores. Um deles é a serotonina. Só que a serotonina, ela vai trazer o que para mim? Uma sensação de bem-estar. Só que a falta dela me traz uma sensação muito ruim, de muita angústia, de muita tristeza, né? Na verdade, não é tristeza, a gente confunde, mas é uma sensação horrível. Então, o que você tem que fazer? Você tem necessariamente que trazer aí uma resposta antidepressiva, que era o que eu tinha na mão, né? Só que aí a chave virou. Teve um certo momento da minha vida
que eu falei, bom, eu não vou ficar com essa doença e eu vou querer saber a cura dessa doença. Foi quando eu descobri, né, a nutrição funcional, né? Então, a nutrição funcional me deu uma grande oportunidade para entender a causa da minha colite ulcerativa.